Nós vamos mostrar hoje como que a samambaia chifre de veado, ela se propaga. Vamos mostrar uma espécie de semente que a samambaia possui. Na verdade, é algo muito pequeno, tão pequeno, que a gente mal consegue ver a olho nu. Fica melhor a gente observar com microscópio. E a gente vai ver isto neste vídeo. Fique até o fim para conhecer. Antes, a gente vai caracterizar essa planta muito bonita, muito diferente. Ela faz parte de um grupo de plantas que são consideradas as plantas mais antigas do mundo, as pteridófitas. E elas têm um jeito todo particular de desenvolvimento e principalmente de reprodução. Apesar de ser uma planta bastante cultivada pelo Brasil, ela não é nativa do Brasil. Ela é nativa da Austrália, Nova Guiné, Indonésia. Estas plantas possuem basicamente dois tipos de folhas. Umas folhas bem grandes iniciais, chamadas de escudos ou folhas de base. Elas são bem verdes quando jovens, mas com o desenvolvimento elas vão se tornando meio secas, meio ressecadas e amarronzadas. São folhas que fazem a fixação da planta nos substratos onde elas se desenvolvem, como por exemplo os troncos de árvores. Desse modo, elas protegem as raízes e ajudam a fixação da planta no substrato. As outras folhas são sempre verdes e no caso específico da planta chifre de veado, que é Platycerium bifurcato, elas vão apresentar essa característica de divisão em dois. A folha é bifurcada, dividida em dois. A planta se desenvolve e nas folhas é onde vão ser formados os órgãos reprodutivos da planta. No período reprodutivo do Platycerium bifurcatum, a samambaia chifre de veado, vão aparecer formações reprodutivas na ponta, na extremidade das folhas. São manchas amarronzadas. Quem não conhece pode pensar que é alguma doença na planta, ou então que são insetos, mas na verdade são as estruturas reprodutivas destas plantas. Então nesta região vão formar os esporângios, e todo esse conjunto de esporângios é chamado de soro. Se a gente olhar um pouco mais de perto, a gente vai observar que é uma reunião de várias estruturas. Se a gente fizer uma raspagem e olhar o microscópio, aí a gente vê estas unidades destas estruturas. Estas unidades se chamam esporângios, porque dentro destas unidades é que vão ser formados os esporos, que é, na verdade, a estrutura de dispersão, de reprodução destas plantas. Com o auxílio de um microscópio, vamos observar mais de perto estas estruturas. É possível a gente ver, por exemplo, aqui nessa preparação especial que foi corada, a formação dos esporos dentro do esporângio. Estes esporângios se desenvolvem e quando eles estão maduros, formam os esporos no seu interior e depois eles vão secar. Quando eles secam, eles vão romper esse esporângio, liberando os esporos, que poderão ser transportados por insetos, água da chuva e até mesmo pelo vento. O vento é um dos principais veículos de dispersão
dos esporos das samambaias, ao qual esse grupo também pertence, né? Que são as pteridófitas. Estes esporos, levados pelos veículos, água, chuva, vento, inseto, ao encontrar um local adequado, por exemplo, um tronco de outra árvore, ele vai ficar ali, vai germinar e vai formar uma nova estrutura da planta. Geralmente, as pteridófitas formam uma estrutura sexuada, o gametófito, mas ele é muito pequeno e microscópico. E ali mesmo ele vai fazer a fecundação ou autofecundação e vai produzir o esporófito, que geralmente são essas estruturas maiores. E ali vai se desenvolver uma nova planta. Outro detalhe importante que as pessoas têm curiosidade de saber é se a planta está parasitando a planta hospedeira. Se a samambaia chifre de veado está parasitando a planta onde ela está se desenvolvendo. Não, ela não está parasitando a planta que está lhe sustentando. Ela sobrevive do próprio ambiente, da água da chuva, que vai trazer substâncias orgânicas, e da própria matéria orgânica que vai se dissolvendo ali do próprio tronco da árvore. Mas não é parasitismo. Esta planta não parasita a planta que ela cresce. A samambaia chifre de veado é chamada de epífita. Ela cresce sobre outra planta, assim como as orquídeas e muitos outros tipos de plantas. Algumas pessoas que fazem cultivo intensivo dessas plantas colocam esse material que foi raspado, os esporângios com os esporos, em água, fazendo tipo uma solução, digamos assim. Colocam num borrifador e borrifam sobre os substratos, para que ali os esporos germinem, formando novas plantas. À medida que elas vão se desenvolvendo, a pessoa vai colocando substratos maiores, até conseguir a forma final desejada. Você gosta de plantas como as samambaias chifre de veado ou outras plantas curiosas, como a palmeira, pó de mico, chocalho de cobra, muitas plantas interessantes? Então você está no local certo, porque aqui fazemos vídeos sobre plantas e também sobre animais e o meio ambiente, porque acreditamos que precisamos conhecer mais sobre os seres com quem convivemos. Precisamos conhecer mais sobre o meio onde vivemos. Você quer saber mais? Então venha fazer parte desta nossa comunidade ambiental. Inscreva-se em nosso canal. Aproveite e já deixe sugestão para novos vídeos. Deixe alguma pergunta se você tem alguma curiosidade a respeito de plantas, animais ou meio ambiente. Dê um like para o YouTube distribuir mais os nossos vídeos. Compartilhe este vídeo com pessoas que você acha que também iriam se interessar por esta planta e pelo nosso canal. Inscreva-se já. Um detalhe muito importante é que a gente tem que ter cuidado com o cultivo de plantas, principalmente plantas exóticas de outras regiões. Por exemplo, esta linda planta, ela se tornou muito difundida na Flórida, a ponto de se tornar preocupação com o equilíbrio ecológico local. Então, apesar de bonita, a planta pode também acarretar situações de preocupação ambiental. Ela se reproduziu muito na região. Muitas pessoas têm curiosidade também a respeito do nome científico das plantas, como neste caso, a samambaia chifre de veado tem nome científico
Platycerium bifurcatum. Geralmente esses nomes científicos vêm do latim ou do grego. Neste caso, o nome vem do grego. Platycerium, que é o nome do gênero destas plantas, é formada por duas palavras. Platis, achatado, e cera, chifre. Seria chifre achatado. Não é interessante ver esse detalhe da formação do nome da planta? E no caso bifurcatum, porque esses chifres são bifurcados, divididos. Então, Platycerium bifurcatum é a planta que parece um chifre achatado, dividido ao meio. Curioso, né? Você já conhecia esta planta e as suas características? Deixe aí o seu comentário.